Boa noite, amigos. Então, eu acho que vocês vão lembrar, e quando fizerem aqueles exercícios da reunião passada do Afonso, procurar repetir essas imagens até que ela se torne espontânea para vocês ou no vosso estilo. Então, no início, a gente às vezes tem que insistir um pouquinho. Eu roubatilhei do grupo de amigos graduados, o João acho que publicou isso aqui. Não crescemos quando as coisas são fáceis, crescemos quando enfrentamos desafios. E hoje eu vou me dedicar um pouco também sobre desafios, por isso eu queria que você olhasse para isso. Não crescemos quando as coisas são fáceis, crescemos quando enfrentamos desafios. Então, não reclame muito se às vezes algumas coisas difíceis aparecem, porque elas vão te ajudar. E eu gosto de repetir esse pensamento porque ele me reposiciona. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Lembre-se que você também tem coisas para contar para nós, porque cada um de nós é um ser que está evoluindo nesse planeta e nós precisamos uns dos outros. O que eu escolhi para esse nosso bate-papo, então, nesse encontro de amigos, eu queria que você pensasse a respeito. Como posso melhorar? Então, é uma coisa que, se nós estamos vivos, não podemos esquecer isso. Então, tem que ficar se perguntando toda manhã, toda noite, toda meditação, como posso melhorar? Essa é a nossa missão por aqui. E, e também procurar se responder isso, você vai ver que em períodos diferentes você tem respostas diferentes também. Quanto cada um pode melhorar-se? É uma pergunta difícil e que cada um tem que se responder. Então, eu coloquei aí o nosso cérebro lembrando o seguinte: nós temos que energizar esse nosso potencial para poder conseguir coisas, quem sabe, melhores. Eu já fiz essa pergunta para você. Você lembra a resposta que você deu lá no passado? O que é viver? Você lembra? Você lembra a resposta que eu dei? O que é viver? Lembra a sua resposta? Aqui eu dei? Aqui eu dei é isso, ó. Viver é aprender e ou ensinar. Então é o que a gente está fazendo todo dia, aprendendo um pouquinho aqui, melhorando um pouquinho lá, ensinando aqui, ensinando lá, e essa é a nossa caminhada, e a gente percebe que não chegou ao fim. Eu lembrei isso e eu gosto disso. A vida não é um jogo de azar. Sorte nossa. A vida não é um jogo de azar. Sorte nossa. Eu gosto dessa resposta. A vida é feita daquilo que escolhemos cultivar. Pense a respeito. A vida é feita daquilo que escolhemos cultivar. Eu estou escolhendo cultivar o quê? Como é que está sendo o meu dia a dia, minhas meditações, minhas manhãs, minhas noites, né? E eu coloquei algo aqui que já comentei com vocês. Uma grande responsabilidade em nossas vidas. Qual é para você uma grande responsabilidade que todos nós temos? A vida do dia a dia. Eu procuro lembrar o seguinte: deveria ser a maior responsabilidade em nossa vida os nossos encontros. Que tipo de encontro? Os encontros que você tem no dia a dia. Tanto é que eu coloquei aqui os do dom, que eu adoro, e os outros também. Então, isso
é uma coisa importante na nossa vida, os nossos encontros. Do grupo, por ser um grupo homogêneo, que tem os mesmos propósitos. E com as outras pessoas, porque que é uma responsabilidade grande os nossos encontros. Eu já coloquei isso para você e vou ler e quero que você guarde isso. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida. É a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Eu vou ler de novo e você analise, critique, comente com você mesmo isso que eu estou lendo para você. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida. É a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Então, esses nossos encontros dos amigos do Dom, eu adoro, porque é um encontro que não é por acaso. Os entendidos afirmam sobre nossa vida. O que que os entendidos afirmam sobre nossa vida? O que que a gente está fazendo aqui? Estamos aqui para aprender a voar. Então, esse entre aspas voar, você já me viu falar sobre isso. Estamos aqui para aprender a voar, desenvolver nossos limites. Então, vamos aprender a voar com pensamento, com projeção, com sintonia, mas cada um de nós está aqui para desenvolver esses limites. E eu espero que a gente se ajude muito. E aí, eu também coloquei para você já o seguinte: o fim inevitável de qualquer caminho é o suave voo. Você lembra disso? O fim inevitável de qualquer caminho é o suave voo, é a liberdade, é libertar o nosso espírito, é conseguir se libertar. Então, entramos na vida, é, o espírito precisa se juntar ao nosso físico. E quando a gente desenvolveu tudo, nós precisamos libertar e vamos levar o nosso desenvolvimento para onde temos que ir. Especial para hoje. Como superar desafios? Eu achei isso, eu, eu achei isso e fiquei trabalhando em cima uma semana para ajustar, para passar isso para o nosso grupo. Como superar desafios. Então, lembrando que desafios, como é que a gente vai vencer desafios? Se você busca direcionamento de como superar os desafios que a vida impôs para você hoje, eu vou tentar te ajudar apresentando algumas alternativas. Então, vencer desafios é uma coisa que todos nós temos que fazer. A primeira dica que eu gostei é essa seguinte: crie estratégias. Se você está com uma dificuldade momentânea hoje, então dê uma olhada nas suas experiências passadas, porque elas vão te dar elementos para você usar hoje. A antecipação e aprendizado com experiências passadas são essenciais para estabelecer metas realistas e estratégias claras em face da incerteza. Então, quando você tem incerteza, lembre-se que você já teve oportunidades. Então, dê umas olhadas nas oportunidades
que normalmente vai clarear as dificuldades que você está tendo. A gente já falou de fazer segredo e tal, mas falamos da importância de boas companhias. Então, as boas companhias vão ajudar a gente a vencer desafios. Então, procure pensar, ter com quem compartilhar experiências e sentimentos com seus pares, construindo laços e compreendendo que a solução pode estar na coletividade. Então, lembrando que se você tem um problema, tem uma razão de ser as boas companhias que você tem. Lembre-se de escolher algumas que você possa trocar experiências. Isso vai te ajudar a vencer desafios. Uma das coisas também que a gente tem que fazer é programar sonhos, usar as meditações, buscar orientações. Quando você está com uma dificuldade, você tem que usar as ferramentas que você aprendeu para buscar essas orientações e vencer os desafios. Lembre-se que o acolhimento pode vir de diferentes fontes, familiares, amigos, mentores ou até mesmo desconhecidos, dispostos a compartilhar sabedoria e experiências. Lembre-se que você tem ferramenta para buscar elementos fora de você. Então, usar isso vai te ajudar muito. Meditar, refletir para vencer desafios. Isso é fundamental para nós. Arrume tempo e espaço para sentir e refletir sobre seus sentimentos, utilizando práticas como meditação ou escrita reflexiva para processar suas vivências e encontrar clareza e soluções. Lembre-se que é importante escrever. Então, aqui foi chamado de escrita reflexiva. Então, além das meditações, escrever o que você está precisando, o que você está tendo dificuldade, isso vai ajudar com certeza. Seja receptivo. Quer vencer desafios? Quero. Então, seja uma pessoa aberta. Isso vai te ajudar a vencer os desafios. Lembre-se, ao buscar ajuda, esteja igualmente disposto a recebê-la. Aceitar o suporte oferecido é tão fundamental quanto pedir o auxílio. Então, ele estar aberto, porque se você estiver aberto, mais crítico, vai ter dificuldade de vencer desafios. Então, seja receptivo e você vai vencer mais facilmente. Compartilhe. Compartilhar o que você sabe vai te ajudar a fortalecer, a vencer seu desafio. Procure compartilhar suas experiências e conhecimentos, auxiliando quem enfrenta dificuldades. Esse ato altruístico contribui para o bem-estar coletivo e proporciona realização pessoal. Então, quando você compartilha as suas experiências, isso vai te ajudar com certeza. Lembre-se disso. Oportunidade, aproveite. Procure observar as oportunidades e não deixe elas passar. Se você precisa vencer desafios, fique ligado, porque o universo vai te apresentar oportunidades. Não desperdice seu tempo e desenvolva a capacidade de enxergar além do imediato, enfrentando riscos calculados e abraçando oportunidades. Então, lembre-se que as oportunidades vão surgir. O importante é estar aberto. Positividade para vencer desafios é muito importante. Positividade, pense a respeito. Melhore sua mente. Cultive pensamentos positivos, trabalhando constantemente na transformação do seu mindset, através das práticas conscientes e atenção plena. Então, essa positividade é importante. Então, melhore sua mente, mindset, melhore. Cada vez que você melhora a sua mente, vai ter
mais habilidades para vencer desafios. A resiliência é importantíssima para vencer desafios. Resiliência, adaptação. Diante de obstáculos, manter o foco, a determinação é essencial. A aprendizagem contínua e o comprometimento com seus objetivos são chaves para superar desafios. Então é importante isso, resiliência, adaptação, procurar se adaptar para chegar lá. Bom, depois de ter falado de vencendo desafios, eu quero fazer alguns lembretes sobre a nossa caminhada e que, com certeza, já vencemos muitos desafios e a gente pode aproveitar esse papo para recordar e ser grato. Então, pense a respeito do que eu falei. Viver é aprender e eu ensinar. O que a gente aprendeu inicialmente? Pensa aí, volte lá na tua infância a sobreviver. Então, a gente aprendeu inicialmente a sobreviver. E, com certeza, para todos nós, foi um grande desafio aprender a sobreviver lá na infância. Na sequência, o que a gente aprendeu? Aprendemos a nos educar. Veja bem, na nossa educação, com certeza, se você recordar quantos desafios você teve que vencer, quantas pessoas você tem que ser grato por terem te ajudado a se educar. Lembrando que na educação nós aprendemos respeito às leis. Iniciamos a nossa em casa. Então, as leis da nossa casa, as regras do pai, da mãe e tal, dos irmãos. Depois, fomos aprender a respeitar as leis lá na escola. Como é que é na escola? Horário, saída, intervalo. O que aprende na escola? Tal. E depois, aprendemos com respeito às leis na sociedade. Mas quantas pessoas nos ajudaram nessa parte? Aprendemos sobre as leis, direitos e deveres com a família. Nós aprendemos, os primeiros professores foram os elementos da família, depois na sociedade, a escola, os encontros, né? E aí depois vamos aprender os direitos e deveres com relação ao universo, tá? Mas é importante que a gente aprendeu na família, na sociedade, no universo, e que isso nós chamamos de educação, direitos e deveres, família e sociedade em relação ao universo. Bom, lembrando que a gente formou inicialmente uma coisa chamada caráter. Eu sou assim por quê? Né? Por que eu sou assim? Quem que me ensinou as coisas mais importantes que eu uso até hoje? Né? O caráter a gente forma até por volta de 7 anos, que é quando a gente termina de desenvolver a imaginação básica e começamos a questionar e tal. Mas lembrando que teve muita gente que nos ajudou na formação do nosso caráter. Tá? Se não foi até 7 anos, foi até 10, foi até 15, mas o importante é que a gente tem que lembrar e agradecer. Então, nesse caráter estão os traços da nossa personalidade, os nossos paradigmas, as nossas verdades, tá? Então, as coisas que a gente considera importante. E depois da primeira infância, que a gente teve muita gente que nos ajudou, vem um período importante, o período das escolhas, a parte de adolescente. Procura lembrar da adolescência, aonde que eu comecei a fazer escolhas, aonde que eu fiz minha primeira escolha, tal. Normalmente a gente
faz as escolhas básicas até por volta de 18 anos. É lógico que isso tem muito a ver com a família e com o meio que a gente vive. Mas uma coisa é que até essa idade a gente formou a nossa autoimagem, que a gente formou os hábitos básicos, aqueles comportamentos repetitivos e que você, alguns deles faz até hoje, tá? Então fez na adolescência e continuou durante a vida. É, Na adolescência, lembrar que nós fizemos escolhas em quais áreas? Na área física, na área intelectual, na área espiritual, poucos, mas mesmo assim alguns já tinham definido isso. E nós enfrentamos nessas áreas grandes desafios e vencemos. E por isso temos que ser gratos às pessoas que nos ajudaram. O que é que vem depois da adolescência? Veio um período importante, a reavaliação, início das buscas. Então, cada um começou a trabalhar na sua parte profissional, ou das coisas que faz até hoje, na família, na parte espiritual. Então, fizemos buscas em todas essas áreas. E isso, para a grande maioria, é até por volta dos 50, 60, tal. Então, hoje está um pouco mais tarde, mas todos nós fizemos essas buscas para nos realizar. Alguns já concluíram, outros ainda não. E assim a gente definiu o nosso estilo de vida. E a gente definiu o estilo de vida pelas atitudes. E dentro dessas atitudes, com certeza, a gente venceu muitos desafios que a gente tem que pensar a respeito. Depois, agora a gente vai ter que começar a pensar o seguinte: meu corpo está enfraquecendo, eu não tenho mais a força que tinha, tá? Eu não consigo fazer mais todas as coisas que eu fazia quando tinha 40, 50, 30, tá? Então, aí vem um período que eu chamo de constatação. O que eu consegui até agora profissionalmente, na família, espiritualmente? E essa constatação, eu tenho que lembrar que 80, 90, 70 é o que eu consegui. Está faltando conseguir o quê? Então eu ainda tenho desafios, mas tenho muito que agradecer também. Esse período da constatação é uma fase perigosa, porque quando a gente começa a pensar no passado, a gente fica lembrando algumas coisas. Aí vem o perigo do apego. Então tem que tomar cuidado que muitas pessoas se apegam com o passado e esquecem que a vida é algo contínuo. E aí, para a gente evitar apegos com o passado, a gente vai ter desafios importantes a vencer por aí também. Para os que sobrevivem a esta fase, tem a reavaliação. Então, a reavaliação é rever valores espirituais, familiares e os apegos. Isso a gente tem que trabalhar. Então, na fase final da reavaliação, eu tenho que dar uma olhada, veja que eu coloquei a parte espiritual em primeiro, depois vem a família e aí os apegos. A gente tem que lembrar que a gente vai passar. E isso é o que a gente tem que refletir. E eu quero lembrar de uma coisa que eu já falei para vocês. Na natureza não existe prêmios nem castigos, só consequências. De que mesmo? Das nossas escolhas. Então, tem que lembrar o que eu estou escolhendo, como é que eu estou administrando os meus finalmente. Precisamos refletir também sobre o desenvolvimento humano. Então, na parte de desenvolvimento, eu só relembrei aqui o seguinte, olha, no desenvolvimento humano, durante a nossa vida, nós cuidamos do físico, do mental, do intelectual, do emocional, que forma meu eu básico.
E que a gente tem uma parte material e uma parte espiritual. E que a gente vem trabalhando nisso e que a gente tem que refletir e pensar, tá? E que o nosso desenvolvimento não pode deixar uma parte dessa de lado, não. Tem que lembrar que eu sou um conjunto. Dito de outra forma, é lembrar o seguinte: o ser humano tem uma parte material, uma parte mental, emocional e a parte espiritual, tá? E que tudo isso é energia. E que a gente, nas nossas meditações, nos nossos exercícios, a gente vem trabalhando no contexto geral para melhorar. Então, acho importante que a gente pense a respeito disso. Eu tenho uma coisa que eu gosto e vou relembrar para que a gente guarde isso. Mantenha-se equilibrado. O que que eu preciso cuidar para me manter equilibrado? Seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional e seu corpo físico, todos necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho 4 partes para cuidar, tá? E isso que eu quero que você pense é o seguinte: trabalhe seu corpo físico para fortalecer seu mental. Se você tem dificuldade de trabalhar no mental, cuide do físico. Que cuidando do físico, automaticamente você cuida do seu mental. Enriqueça seu corpo espiritual para controlar seu corpo emocional. Se você está com dificuldade na parte emocional, procure melhorar a sua parte espiritual, que você vai achar o que você procura. E eu coloquei aqui um lembrete importante: como podemos classificar as pessoas à nossa volta? As que fazem as coisas acontecerem, você faz as coisas acontecerem. As que ficam olhando enquanto os outros fazem as coisas acontecerem. E as que não sabem o que está acontecendo. Então é bom você dar uma olhada à sua volta e se ligar um pouco mais nas pessoas que fazem acontecer, porque se você quer vencer desafio, você vai precisar de algumas delas, tá? E eu lembrei também que a chave para o desenvolvimento, você tem que ficar ligado. Tem uma que abre, que é o desejo. Então, se você quer essa chave do sucesso, é lembrar de trabalhar os seus desejos. E a chave que fecha é a dúvida. Tem que se livrar da dúvida e da acomodação. Se você quer se dar bem, lembre-se disso. O desejo abre as portas. A dúvida e a acomodação fecha. Um dia desse, eu acho que foi o João também que publicou, e eu já tinha separado para comentar no grupo, e eu vou querer que você olhe com carinho isso. Importante. Ser pontual. Você é pontual? Avisar com antecedência. Você costuma avisar sobre as coisas que te interessam, que você quer e tal? Você agradece? Você cumpre o combinado? Você reconhece o esforço alheio quando alguém está te ajudando e tal? Você agradece? Você sabe pedir por favor? Você é uma pessoa ética? Procura ser ético? Você fala a verdade? Você responde com educação? Enfim, você é grato? Então eu gostei disso e estou reforçando porque eu achei importante que pode nos ajudar muito. E aí
para encerrar o nosso bate-papo aqui, que tipo de ajuda você pode dar? Então, está aprendendo a buscar energia, se ligar na energia, que tipo de ajuda você pode dar? Então, você pode dar uma ajuda muito legal através de um abraço. Então, essa é uma ajuda que todo mundo aceita e você pode fazer muita coisa com um abraço. Podemos ajudar também usando a parte material, usando o nosso físico, podemos ajudar usando o nosso intelecto, a nossa parte criativa, nós também podemos ajudar, a parte emocional, ter autocontrole, se controlar, também nós podemos ajudar. A parte energética, que trabalhamos muito com isso aí, e eu vou falar mais um pouquinho, a gente pode trabalhar. A parte mental, que é o que mais a gente sabe fazer, tá? E, se possível, aprender um pouco de ajuda espiritual, que eu acho que cada um de nós também pode aprender isso. Como podemos melhorar nossas habilidades? Eu quero que você se lembre do treinamento Percepção Sensorial Efetiva. A gente precisa desenvolver cada vez mais a percepção sensorial efetiva. Para quê? Como é que a gente vai desenvolver? Procurando gravar sensações. Então, se você identificar sensações, é uma forma de perceber. Sintonia, lembrar da imagem. Então, fazer sintonia pela imagem é importante. Desenvolver um outro tipo de visão, que é chamada de vidência, ver de olhos fechados, e fazer por projeção, quando a gente sai lá para o centro da galáxia, tal, desenvolver a sensação, a sintonia, a vidência, então também na projeção. Isso pode nos ajudar muito. E a gente precisa praticar muito, evitando o quê? A crítica e a vaidade. Então, lembrando que para desenvolver a percepção, essa parte que a gente acabou de falar, a gente tem que evitar a crítica e a vaidade, porque isso nos rouba um pouco essas habilidades. Lembrando que trabalhando com imagens que ajudam, então no início até desenvolver a percepção, a vidência, a sensação, trabalhe com imagens, é por isso que eu venho procurando reforçar algumas imagens importantes. O nosso sistema, lembrando que a gente faz parte de um todo, lembrando que o nosso sistema é uma galáxia, a Via Láctea, e ela tem um centro, e que nesse centro os cientistas descobriram que tem uma fonte da juventude, e que disseram que vão começar a se aproveitar disso em 2030. E eu estou pegando no pé. A gente tem ferramentas para se aproveitar disso antes. Então, comece a pensar a respeito de como você vai buscar energia nessa fonte, como é que você traz essa energia, né? E depois coloca no seu físico. Então, lembre-se que o Afonso fez uns exercícios que podem ajudar muito nisso, e você trazer do seu corpo leve essa energia para o seu corpo físico. E eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito. E eu quero dar um abraço carinhoso para você, agradecer a sua atenção, que para mim é uma honra estar com vocês.